Boa noite, Brasil. As cenas que iremos apresentar nos chocam e nos entristecem profundamente. Elas marcam o fim de um líder, cujos propósitos nos levavam a crer na possibilidade de dias melhores para este conturbado mundo. Robert Francis Kennedy é mais uma vítima a tombar em defesa dos princípios da igualdade, como fora seu irmão, o falecido presidente John Kennedy. As emissoras associadas têm a honra e o orgulho de lhes apresentar, com absoluta exclusividade nacional e primazia para a América Latina, reportagem completa sobre o atentado de que foi vítima o senador norte-americano. A Columbia Broadcast System foi a única cadeia de televisão nos Estados Unidos a fixar todos os pormenores do trágico acontecimento. Tão logo tomou conhecimento disso, a direção das emissoras associadas, sempre preocupada em atender ao interesse público, resolveu adquirir os direitos de exclusividade nacional para esta reportagem histórica. O telespectador viverá, dentro de instantes, as mesmas cenas testemunhadas por milhões de norte-americanos. Sentimos-nos, pois, realizados em poder transmitir, repetimos, com absoluta exclusividade nacional, todos os lances dramáticos que envolveram o fatídico acontecimento. Boa noite. Que espécie de país é este? Foi uma das frases pronunciadas por Robert Francis Kennedy durante o discurso que pronunciou logo após o assassinato de Martin Luther King. Quando o líder negro morreu, o poeta soviético Evgeny Yevtuchenko, que morou nos Estados Unidos durante algum tempo, declarou: "A estátua da liberdade ergue-se, ferida, e condena a liberdade para matar." Frases como essas voltam agora à mente de todos com o assassinato de Robert Kennedy, senador por Nova York, possível candidato à presidência da República dos Estados Unidos da América. Hoje, apenas uma lembrança, uma imagem, o luto mundial. Esta é a arma que assassinou Robert Kennedy. É uma arma muito simples, de fabricação muito primária, pode-se dizer, que é usada, vendida nos Estados Unidos ao preço de $39,50 mais ou menos, que é uma quantia bem reduzida. É uma arma vendida principalmente para fins de esportivos. O sujeito sai com uma espingarda caçando, por exemplo, e leva essa pequena arma na cintura para as eventualidades, uma cobra, uma coisa assim, mas ele é uma arma muito simples e muito primária. Vamos agora assistir à cena do assassinato de Robert Kennedy. Logo a seguir, as declarações do chofer da ambulância que transportou o corpo de Robert Kennedy, ainda não morto, para o Hospital do Bom Samaritano, chama-se Max Berman. Logo depois, o médico que o atendeu em primeiro lugar, Dr. Victor Bass, e finalmente vamos ver também a sequência da prisão de Sirhan Sirhan, o assassino. Confusão completa no hotel logo após os tiros que atingiram Robert Kennedy. Um rapaz que acompanhava Kennedy em sua campanha avisa aos presentes o que tinha acontecido. Houve-se os gritos de peguem a arma, cuidado, e exclamações de surpresa e de, enfim, confusão geral, porque numa hora como essas não se tem exatamente palavras, e a confusão é absoluta. Até o cameraman da CBS não sabe muito bem para onde aponta a câmera, e nós poderemos ver dentro de instantes fotógrafos recarregando as máquinas, etc., numa confusão absoluta. Corpo de Kennedy, logo após ter recebido os tiros, alguém de sua entourage tentando falar com ele, chamando Bob, e ele não responde, ele movimenta os lábios apenas, mas não consegue articular nenhuma palavra. Esta voz confusa que nós estamos ouvindo é do locutor da CBS que irradiava, ou que transmitia pela televisão,
os acontecimentos logo depois das primárias na Califórnia, que Robert Kennedy conseguiu vencer. Ele tinha acabado de anunciar sua vitória quando recebeu os tiros. A moça chorando convulsivamente ali, também do pessoal que trabalhou com Kennedy em sua campanha. Este é o chofer da ambulância que levou Kennedy ao hospital do Bom Samaritano, Max Berman. Ele informa que quando chegou ao local, Kennedy estava no chão com sua esposa perto e com um saco de gelo na cabeça que ela tinha colocado. A senhora Kennedy empurrou quando ele chegou, ou quando o chofer da ambulância chegou, ela não queria, falou, não, vai embora, não preciso de você, etc. Pegou-o pelos ombros e ele, o senador Kennedy, aí uma declaração muito importante, um fato muito importante, o chofer da ambulância que levou Kennedy diz que quando ele chegou para apanhá-lo pelos ombros, o senador Kennedy disse, não, por favor não me levante, please don't pick me up. Até agora a informação que se tinha é de que ele apenas conseguia mover os lábios, de que ele não tinha pronunciado nenhuma palavra, e o nosso amigo Max Berman está desmentindo essa afirmação. Diz ele que a senhora Kennedy estava muito agitada, evidentemente. E este é o Dr. Victor Bass, que atendeu Robert Kennedy. As having expired, but he really rallied after we gave him some emergency treatment. Diz ele que logo depois que Kennedy chegou ao hospital, recebeu algum tratamento, alguns medicamentos e conseguiu recuperar-se um pouco, consideravelmente, diz o médico. He began to breathe and began to develop a good heartbeat. Doctor, in layman's language, what was the senator's condition when he left here to go to Good Samaritan? In layman's term, O locutor pergunta qual era a condição do senador Kennedy quando saiu do hotel para ir para o hospital. Estava completamente inconsciente, diz o médico. absolutely had a fixed glaze stare. I slapped him in the face several times and Bob, trying to get some recognition, nothing. But his pupils were around regular and equal, which meant... Ainda as declarações do Dr. Victor Bass sobre detalhes do estado do senador Robert Kennedy quando chegou ao hospital e recebeu os primeiros socorros, o primeiro tratamento. With full dilatation, usually it's a sign of death. Was Mrs. Kennedy in the room all this time? Yes, she was. Ele pergunta então se a senhora Kennedy, como é que ela estava reagindo àquela situação toda. Considering the circumstances, Diz o médico que, considerando-se as circunstâncias, ela estava muito contida, muito calma, wrote about it, of course. proporcionalmente, evidentemente, à situação, ao drama que se abateu sobre ela. Sure, a little bit. Ela estava muito preocupada com a possibilidade do marido estar morto. Então o médico chegou a encostar o estetoscópio no ouvido dela e dizer que ela ouvia as batidas do coração do marido como uma mãe ouviria as batidas do coração de um nenezinho, de um filho. Esta é a cena da prisão de Sirhan Sirhan. Ele está sendo levado diretamente para a chefia de polícia, para a delegacia de polícia de Los Angeles. By Rayford Johnson, who'd been traveling with the senator. The suspect was booked on suspicion of assault with intent to commit murder and has refused A narração é feita pelo locutor da CBS, ainda com os fatos do dia. Esse filme é exatamente, esse videotape é exatamente o que foi transmitido para toda a população dos Estados Unidos na hora, no momento do assassinato. Ao final do nosso programa, deste documentário, nós teremos uma nova cena, uma repetição dessa cena apenas mais ampliada, com as últimas palavras do senador Robert Kennedy durante o discurso que ele fez anunciando que tinha vencido as eleições, as primárias da Califórnia. Vamos agora a uma segunda parte do nosso documentário da CBS. Primeiramente, vamos ter a declaração do secretário de imprensa de Robert Kennedy, logo depois do atentado, quando chama-se Frank Mankiewicz, o secretário de imprensa, e ele informa então, Kennedy recebeu alguns tiros, etc. Ele está visivelmente comovido, chorando até. Logo depois, Eugene McCarthy, concorrente de Kennedy, competidor de Kennedy dentro do Partido Democrata. A seguir, o líder da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, Charles Evers. Depois, o chefe de polícia Thomas Reddin, que é chefe de polícia de Los Angeles. Aí está Frank Mankiewicz. Pode-se notar
a emoção que o acometeu nesse momento, foi o primeiro momento, foi a primeira vez que ele teve de explicar a alguém o que tinha acontecido. Um homem que viveu muito próximo a Kennedy nos últimos meses, lutando com ele, andando com ele de estado em estado, de cidade em cidade, apertando mãos de eleitores. Este homem é obrigado a chegar ao público e dizer: o meu líder levou tiros na cabeça, está inconsciente, está agonizando. Engole em seco de segundo em segundo, quase. Ele faz a declaração de que os médicos afirmaram estar o senador Kennedy em situação extremamente crítica, que foi textualmente o que disseram os médicos. O som dessa gravação deixa a desejar um pouco, porque foi feito em condições muito precárias. Os senhores vão ver dentro de instantes os vários repórteres com microfones especiais circundando Frank Mankiewicz no meio da rua, ao ar livre. Aí estão eles, enquanto ele faz sua declaração sobre o estado de Robert Kennedy. Este é Eugene McCarthy. Não há palavras para descrever o que ele sente. Todo o país deve enfrentar a tragédia, deve sentir a mesma coisa que ele está sentindo no momento. Diz ele que a culpa não é apenas de um homem, que pode ser louco, pode ser um débil mental, mas sim de toda a nação. É um reflexo da violência que se manifesta em todo o mundo e também nos Estados Unidos. Espera ardentemente que o senador possa se recuperar. Essa declaração foi feita logo depois do atentado. Ele não estava ainda morto. Diz ele ter suspendido toda a sua atividade política até segunda ordem. O repórter faz uma pergunta. O que é que o país deve fazer, já que o país tem responsabilidade pelo fato? Um problema muito complicado, não apenas político. Temos que ter um controle mais racional da situação no país para evitar que dramas como esses aconteçam. Um país de pioneiros como os Estados Unidos tem que controlar suas forças vitais. Este é Charles Evers, da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, o famoso movimento norte-americano pelos direitos civis. Demonstra também sua dor, a dor de todo o negro norte-americano pela morte de Robert Kennedy, que era, ou melhor ainda nessa altura, pelo atentado contra Robert Kennedy, que era tido como um líder dos negros, um líder em favor dos direitos civis dentro dos Estados Unidos. Robert Kennedy, diz ele, foi vítima da mesma coisa de que nós fomos vítimas: o ódio. Essa entrevista está sendo feita bem em frente, os senhores podem ver lá atrás, o Hospital do Bom Samaritano, onde Kennedy estava nesse momento. Diz ele que o principal problema dos Estados Unidos no momento, hoje em dia, é que os Estados Unidos são um país que está sendo destrutivo e que vai acabar sendo destruído por essa tendência.
espera que a América acorde e pare de destruir a si própria. Essa é a entrevista do chefe de polícia de Los Angeles, Thomas Redden, logo depois da prisão de Sirhan Sirhan. Ele está dando aos repórteres satisfação sobre o que está acontecendo na polícia, o que é que já se descobriu, etc. A essa altura, ainda a polícia não tinha maiores informações sobre Sirhan Sirhan, apenas um homem que se declarava irmão do detido dera as informações que o Sr. Thomas Redden está agora compartilhando com os repórteres. And it shows the date of birth as being March 18, 1944. So then he's 24, not 23. Ele declara então que, ao contrário do que se havia informado anteriormente, Sirhan Sirhan tem 24 anos e não 23 de idade, porque já descobriram as impressões digitais dele e conseguiram identificá-lo. No, this is just the prints. As impressões digitais aí. Chief, would you be good enough to trace the gun again for us, please? Yes, the gun went from an elderly man in Altadena to Ele dá então o trajeto da arma assassina. Ainda não tem todos os detalhes, ele hesita um pouco, dá uma informação, depois diz, não é bem isso, eu queria dizer outra coisa, dá um sorriso meio sem graça, etc. E ele dá então o trajeto que a arma percorreu antes de chegar às mãos do assassino Sirhan Sirhan. Foi comprada por fulano, vendida a um garoto de 18 anos e dele passou para um outro, etc. Até chegar às mãos do assassino. Vamos continuar esta apresentação especial do seu canal 4, da sua televisão Tupi, com a declaração do presidente Johnson, logo depois do atentado, ainda antes da morte de Robert Kennedy, depois de 3 senadores, Thomas Dodd, Everett Dirksen, que é um homem muito importante nos Estados Unidos, é o líder do Partido Republicano no Senado, e Joseph Tidings. O presidente Johnson, com sua declaração. Não fala apenas como presidente, mas como um americano, chocado, lamentoso, como todos os outros, preocupado com a vida de Kennedy, muito preocupado, como todos, com a onda de violência no país, da qual essa tragédia é o último exemplo espetacular. Não sabemos as razões que levaram ao ataque contra Kennedy. Só sabemos que uma brilhante carreira de serviço público foi brutalmente interrompida. Um jovem líder de muita energia e dedicação, que serviu seu país sem cansaço, incansavelmente, é um exemplo para milhões de pessoas em todo o mundo. Foi inimaginavelmente interrompida a carreira dele. Oramos para que Deus dê vida e restaure ao serviço público, devolva ao serviço público e à sua família Robert Kennedy. Em nome de seus familiares todos e de seu irmão, falecido presidente John Kennedy. Declaração do presidente Johnson sobre logo depois do atentado contra Robert Kennedy. Vamos agora à declaração dos senadores Everett Dirksen, que é o líder do Partido Republicano no Senado norte-americano, e seria errado, seria enganador ligar a onda de violência do país a este ato isolado. Nosso país está doente, perdeu seu equilíbrio, perdeu sua direção e até mesmo sua decência comum. Any more than they struck down President John F. Kennedy in 1963. Or Dr. Martin Luther King in April of this year. Ele menciona então as 3 tragédias consecutivas: John Kennedy, Martin Luther King, Robert Kennedy. Of extremism, of disrespect for law, of contempt for the rights of others,
O presidente Johnson está visivelmente emocionado e tocado pelo acontecimento. Meus concidadãos, não podemos tolerar a onda de violência que varre o país. Não podemos permitir que o ódio domine a nação. Nossas ruas, nossos lares. Não podemos aprovar o chamado à violência, seja qual for a queixa que lhe dê razão. Não há justificativa para a violência que está arrasando nossa nação. Não podemos permitir que nossos cidadãos se armem com armas mortais. Um grande país só pode permitir seu povo progrida como deve sob o domínio da lei, sob o império da lei. Vamos acabar com a violência e a pregação da violência. Vamos parar com a venda livre de armas, como eu já pedi várias vezes. Vamos aprovar leis nesse sentido. Para evitar que muitas vidas inocentes possam ser eliminadas. Depois desta grande tragédia, vamos encontrar o caminho para a redenção. Para todo o país, para todo o seu povo, para as pessoas que sofreram sem necessidade. I am appointing, with the recommendation of the leadership of the Congress, with whom I have talked this evening, a commission of most distinguished Americans. Apontou uma comissão para examinar o fenômeno de violência dos Estados Unidos. O presidente da Universidade Johns Hopkins, Milton Eisenhower, é o presidente da comissão. E ele relaciona então todos os integrantes da comissão que vai investigar a onda de violência que se registra nos Estados Unidos atualmente. From assassination that is motivated by prejudice and by ideology and by politics and by insanity, to violence in our city streets and even in our homes. What in the nature of our people and the environment of our society makes possible such murder and such violence? O que é em nosso país que torna possível semelhantes assassinatos, semelhantes atentados? O que é que se pode fazer para evitar isso? É o drama de um país que se vê no rosto do presidente Johnson. Supported by the suggestions and recommendations of criminologists, sociologists, and psychologists, all of our nation's medical and social sciences, we hope to learn why we inflict such suffering on ourselves. Esperamos poder descobrir por que é que nós estamos castigando de tal maneira a nós próprios. This is a sober time for our great democracy. É uma época triste para a nossa grande democracia. Mas nós somos fortes e valentes. E podemos aprender com os nossos erros. Podemos construir, podemos sarar nossas feridas e podemos progredir. Faço um apelo a todos os cidadãos norte-americanos. Comecemos hoje
esta noite. Este é o senador Thomas Dodd, que apresentou no Senado um projeto para o controle da violência que se registra nos Estados Unidos. Ele apresentou esse projeto há já algum tempo e declara então que vai fazer todo o possível para que ele seja aprovado. Everett Dirksen, o velho leão republicano, o homem que é o líder do Partido Republicano no Senado norte-americano, também indignado, mas acha que do assassinato, do atentado contra Kennedy, será tirada uma lição e daí se poderá começar a construir novamente. Jovem senador Joseph Tidings, também falando sobre a legislação que existe no Parlamento para ser aprovada no Senado e na Câmara, na Casa dos Representantes, para o controle da violência nos Estados Unidos. Ele lembra então dos velhos tempos dos Estados Unidos, do início do país, quando havia possibilidade de, os senhores todos sabem dos filmes de cowboy, quando um sujeito tomava posse de uma terra e tirava todos os outros de lá a tiros. Então ele pergunta, mas como? Será que nós continuamos assim? E vai por aí afora. Vamos agora a um outro aspecto do mesmo drama. A Marcha dos Pobres está em Washington. Nela, logo depois do atentado, o reverendo Rafe Abernathy, que tomou o lugar de Martin Luther King na liderança do movimento pelos direitos civis, pronunciou-se também. E a seguir temos a palavra da senhora Martin Luther King. Em pleno Washington, a Marcha dos Pobres, movimento em favor dos direitos civis, em favor de melhor nível de vida para a parte menos favorecida da população norte-americana. O reverendo Abernathy usa da palavra agora, falando justamente sobre o atentado contra Robert Kennedy, que ainda nesse momento não passava de um atentado, ainda não era um assassinato como já é hoje. Outro reverendo, Hosea Williams, de uma seita que participa também da Marcha dos Pobres, lamentando o acontecimento, dando testemunho do seu grupo, de sua seita, contra a violência, lamentando o atentado contra o seu líder. E esta é a senhora Martin Luther King. Como é que a senhora reagiu? Pergunta o repórter da CBS. E ela diz então que enviou imediatamente um telegrama à senhora Ethel Kennedy, lamentando o acontecimento. Ela então vai ler o telegrama. Rezo por seu marido, por quem eu tinha tanto respeito, e rezo por nosso país perante essa enorme tragédia nacional. A senhora e toda a sua família tem todo o apoio moral, toda a solidariedade da minha família. Estou disposta a fazer qualquer coisa que possa ajudá-la, que possa ser de qualquer auxílio à senhora. Assinado seu nome. Ela disse que está saindo então para viajar justamente para Los Angeles. Ela estava num outro local dos Estados Unidos para comparecer ao local onde estava Robert Kennedy. Esta é a chegada da família de Robert Kennedy a Los Angeles. Chegam seus filhos. Ele era pai de 10 filhos e sua esposa Ethel, como se sabe, espera mais um para o fim deste ano. O filho mais velho de Robert Kennedy tem 17 anos de idade, chama-se Joseph e é muito parecido com o pai. Vamos a mais um trecho do nosso documentário. Vamos ver o cérebro de Kennedy, um cérebro, aliás, apresentado
pelo Dr. Lawrence Poole, que é da Universidade de Columbia, um neurocirurgião de grande fama nos Estados Unidos, e ele explica então onde é que se localizou a bala e qual foi o dano, qual foi o estrago que ela causou ao cérebro. A parte mais abalada, mais atacada do cérebro foi esta parte branca que o médico está apontando exatamente aí. Mas a bala não se alojou aí, segundo diz ele. Essa parte foi mais afetada porque a entrada da bala no cérebro, ele vai mostrar dentro de poucos instantes onde foi que ela entrou exatamente, pressionou muito esse centro, essa parte central do cérebro, e prejudicou muito o funcionamento, arrebentou alguns vasos, etc. Ou vários vasos até. A bala entrou exatamente aí, causou um coágulo de sangue que pressionou a parte central do cérebro que ele apontou há poucos instantes. E foi isso que causou o principal dano ao cérebro do senador Robert Kennedy. De qualquer maneira, se ele não morresse, ficaria seriamente aleijado, defeituoso para o resto da vida. Mais um trecho, a fala da entrevista, uma entrevista de Robert Kennedy, uma entrevista feita com Robert Kennedy pela própria Columbia Broadcasting System em maio de 1967. Ele fala então de vários assuntos. Vamos ver. A presidência da República dos Estados Unidos. Ele era apenas um senador e principalmente o irmão do falecido presidente John Kennedy. E foi justamente sobre o futuro do Partido Democrático, de que ele é membro, de que ele era membro, seu irmão era membro também, que foi sobre esse assunto que começou falando o repórter da CBS. Falaram sobre os anos de governo de John Kennedy, aquilo que ele representou para os Estados Unidos e para o mundo também. Falaram sobre o futuro do Partido Democrático, tendo em vista que após o falecimento de John Kennedy, Robert Kennedy passou a representar seu irmão, passou a representar os ideais que pelos quais seu irmão sempre lutou. E ele diz que realmente, ele concorda com isso, não há dúvida de que John Kennedy representou muita coisa para muita gente. E, portanto, é inevitável que ele, Robert, estando também na vida pública, também na política, assumisse esse papel, até mesmo contra a vontade, se fosse o caso. Ele teria sido escolhido de qualquer maneira pelo povo para assumir o lugar que seu irmão deixou vago. Is that accurate? No. What did you think I was going to say? Is this something now that's gotten started and you can't do anything to stop it? The public image that you have? Entrevista muito informal. O repórter faz uma pergunta muito embaraçosa, pergunta se ele está moldando sua imagem pública, a imagem do irmão falecido, e ele diz que não é bem assim, etc. E sai da resposta. Uma entrevista muito franca, muito cordial. Pergunta então um outro assunto que foi abordado na entrevista foi o que é que Robert Kennedy achava do Senado norte-americano. E ele responde de maneira muito simpática. Ele diz que o Senado é um lugar muito agradável para se estar, porque tem representação de todo o país, ou seja, não apenas no sentido representativo eleitoral, jurídico, mas é uma representação do povo norte-americano, uma representação legítima. O Senado norte-americano, como se sabe, os seus membros não são todos idosos, como sempre se pensa num Senado, como gente mais velha e homens mais velhos, mais comedidos, etc. O Senado norte-americano tem muitos moços, e Robert Kennedy era um deles. E os senhores viram há pouco Joseph Tidings, também moço, e vários outros. E ele diz apenas que, evidentemente, o poder executivo, quando a gente está no poder executivo, como ministro ou como presidente, tem muito mais possibilidade de ação do que no Senado, no Poder Legislativo em geral, na Câmara dos Representantes também. Portanto, o Senado é um pouco frustrativo nesse sentido. O repórter então pergunta, é verdade que os senadores são todos vaidosos? Ele diz, não é bem verdade, é que acontece que sempre que
quando a gente levanta num lugar para falar e é aplaudido, e quando senta é aplaudido também, a vaidade é um pouquinho, é quase obrigatória, a gente acaba sendo vaidoso mesmo sem querer. Mas não é assim de maior significado. How do you like the Senate, Senator, as a place to work? Is the atmosphere comfortable? Ainda falando sobre o Senado, pergunta, o senhor gosta de trabalhar no Senado? Gosta da atmosfera que o senhor encontra no Senado? E ele diz que sim, que é muito agradável, etc. Aliás, a atmosfera dessa entrevista é excelente, porque não sei se os senhores podem observar que o som, no fundo do som há pássaros chilreando, piando, e a entrevista foi feita numa casa de campo, na casa de campo de Kennedy. Olha que é uma atmosfera das mais agradáveis. Secondly, whether the war in Vietnam is going on and what the status of that war might be. But I take it that Vietnam will be the chief. Falam então sobre o problema do Vietnã na campanha eleitoral. E Kennedy teme que o país acuse o Partido Democrático de ser responsável pela guerra no Vietnã durante a campanha. E diz ele, o país está dividido, porque muita gente acha que o governo devia estar aqui, os Estados Unidos deviam estar fazendo mais ainda no Vietnã, bombardeando mais ainda. Outros acham que não, que devia sair de lá. Então, sem dúvida, acredita ele, em maio de 1967, que o Vietnã será um problema vital a ser discutido, a ser debatido durante a campanha eleitoral para a presidência. Pergunta então o repórter se a presidência da República já ocorreu a Robert Kennedy, se ele já pensou na possibilidade de se eleger presidente. Então ele responde, bom, também a presidência da República, qualquer garotinho pensa em ser presidente dos Estados Unidos. Eu também pensei, mas ele então se formaliza e diz que não, que ele oficialmente não é candidato a presidente e nem poderia declarar semelhante coisa nesse momento, porque se ele o fizesse, qualquer atitude sua daí em diante, qualquer pronunciamento, qualquer posição que ele assumisse, seria interpretada como já parte da campanha, e ele acha que isso não seria recomendável. Well, I'm not being morbid about it. I just think that and especially if you're in politics or you're in the Senate or in the position that I am, and to say that I'm going to vote in a particular issue or that I'm going to run exatamente. Ele diz, se eu votar a favor ou contra qualquer coisa, se eu falar a favor ou contra qualquer coisa, vão dizer que é porque eu sou candidato a presidente, porque eu quero me eleger, etc. Então isso não é aceitável, simplesmente. É insatisfatório, diz ele. Because it's unnatural, it's unfair to those that I represent in the state of New York, and I don't think meeting my responsibility. Now, I don't know what's going to happen 5 or 6 years from now, and I will adjust to it at that period of time. And I think that really should be accepted. Documentário da Columbia Broadcasting System, exclusivo para as emissoras associadas do Brasil. E vamos prosseguir agora com o filme da chegada de Jacqueline Kennedy a Los Angeles, logo após o atentado contra seu cunhado Robert Kennedy. Jacqueline desembarca, vindo de Nova York, no aeroporto internacional de Los Angeles, e é levada imediatamente para o hospital onde se encontrava Robert Kennedy, o Hospital do Bom Samaritano, em Los Angeles. Uma mulher que é um símbolo da vida dos Estados Unidos, uma mulher olhada com respeito por todos, pelo drama que viveu e agora por esse segundo drama que viveu com a morte de seu cunhado. Logo depois da morte de Martin Luther King, assassinado, Robert Kennedy fez um discurso em Indianápolis que foi notável por sua força, por sua intensidade. Vamos ver um trecho.
dedicated his life Martin Luther King dedicou sua vida to love and ao amor, justice à justiça between fellow human beings. entre os seres He humanos. died Morreu, in the cause of that effort. morreu por isso, morreu nessa luta. In this difficult day, Neste dia difícil, difficult time for the United States, nesta época difícil para os Estados Unidos, perhaps well to ask what kind of a nation we are. nós podemos nos perguntar que espécie de país somos we want nós. to move in. Onde nós queremos ir? For those of you who are black, Para vocês que são negros, considering the evidence evidently is that there were white people who were responsible, considerando que, ao que se informa, havia brancos responsáveis pelo assassinato de Martin Luther King, and a desire for revenge, é evidente que vocês sentem ódio, sentem desejo de vingar-se. black people amongst blacks and white amongst whites, filled with hatred toward one another. Or we can make an effort, as Martin Luther King did, Vamos nos esforçar, como King fez, para compreender to comprehend and replace that violence e substituir a violência, and bloodshed that has spread across our land o sangue derramado, with an effort to understand, por um esforço para compreender, compassion, por pena and love. e amor. For those of you who are Àqueles que são brancos and are tempted to be filled with hatred and distrust of the injustice of such an act e sentem a injustiça do ato, against all white people, que foi cometido contra todos os I brancos, can also feel in my own heart posso dizer que eu também sinto em meu próprio coração o que vocês a member sentem. of my family killed, Eu tive um membro de minha família killed assassinado by a white man. e ele foi assassinado por um branco. So we have to make an effort in the United States. Portanto, temos de nos esforçar nos We have Estados to make an Unidos effort to understand, para compreender. to get beyond or go beyond these rather difficult times. E prosseguiu Kennedy em seu discurso, uma fala muito intensa, muito forte, muito simpática para os negros e também para os brancos que se sentiram envergonhados com o assassinato de Martin Luther King. Mais uma cena, prosseguimento do nosso documentário, está chegando já ao fim. Vamos voltar à cena do assassinato de Robert Kennedy. A cena começa com ele pronunciando seu discurso, afirmando ter ganho as primárias da Califórnia. E sua última frase em público é: vamos nos encontrar em Chicago. E ele fala justamente sobre a violência que varre os Estados Unidos, sobre os conflitos entre brancos e negros. E é delirantemente aplaudido por seus correligionários. Agora ele se retira dentro de alguns segundos do púlpito. Ele agradece a todos e diz: vamos nos encontrar em Chicago. E faz o V da vitória. Se retira. Headquarters at the Ambassador Hotel in Los Angeles, Senator Kennedy just concluding a victory speech. The crowd in a riotous mood celebrating Vira-se agora. victory here in the California. E quando começa a se dirigir para o interior do Hotel Ambassador, onde ele fez essa declaração, logo a seguir recebe os tiros. Os senhores vão ver agora a confusão que causa o acontecimento. Exatamente aí, o cameraman perde o controle, passa gente na sua frente e Kennedy está no chão. Está caído, tiros na cabeça, começam os gritos, começa o alarme geral. Começam os gritos: atiraram em Kennedy, atiraram em Kennedy. Alguém coloca a mão sobre sua cabeça e tenta conversar com ele, tenta falar com ele, chama-o. Ele só responde com o movimento dos lábios. Gemidos no fundo. Os óseos, as... beneath his head, trying to talk to him. At this time, it was understood that Senator Kennedy was conscious, although it was not understood if he said anything. É o caos completo. Não é possível descrever
o que se sente num momento desse. A testemunha visual de um acontecimento dessa gravidade não é capaz de descrever mais tarde o que sentiu, o que achou, nem consegue lembrar-se. Alguém pede um médico, por favor, precisamos de um médico. Por favor, não se aproxime demais, nós precisamos de um médico aqui. Kennedy aides went to the podium to appeal for a doctor to come forward and to ask the crowd to clear the room. Quiet, please. The best thing everybody can do here is in an orderly way leave. Would you please do that? Just in an orderly way, clear the room. Senator Kennedy has already arrived at Central Receiving Hospital. Os corpos de Robert Kennedy e das outras pessoas que foram feridas no atentado vão chegando ao centro de recepção de feridos do Hospital do Bom Samaritano. Uma delas é uma mulher que só foi identificada como Senhora Ellen no momento em que estamos realizando este documentário. O fotógrafo, desesperado, recarregando sua máquina, sua câmera. Isso foi apenas 15 minutos depois do atentado, porque o hospital é apenas a 4 quarteirões de distância do Hotel Ambassador. O senador Kennedy está, nesse momento, sendo levado do hotel para o hospital. Esta ambulância em que foi transportado o corpo do senador, já inconsciente. Ele não recobrou mais a consciência e faleceu horas depois. Dick Tuck, the man talking to the policeman, Senator Kennedy's longtime press. Flashes espocando, câmeras, máquinas fotográficas, microfones. O choro convulso de duas senhoras que estavam presentes. Heartbreak. Senator Kennedy now with a bullet wound in his temple, which the slug has lodged in the rear of his skull. We understand according to Frank Kennedy já foi colocado dentro da ambulância. E aí, exatamente quando se levava, quando Sirhan, logo depois do atentado, era levado pela polícia de Los Angeles para a chefatura de polícia. 24 anos de idade, não 23, como se havia anunciado anteriormente. No momento em que Sirhan era colocado dentro do carro de polícia, houve uma séria tentativa de linchamento de parte dos circunstantes, que, além de chocados com o acontecimento, é preciso que se leve em conta também que a maior parte deles eram seguidores de Robert Kennedy, seguidores políticos que nesse momento se transformam em seguidores pessoais. Mataram seu líder. E aqui termina este documentário da Columbia Broadcasting System, exclusividade nacional das emissoras associadas do Brasil, sobre a vida e a morte de Robert Francis Kennedy. Quero informar ainda que nossa equipe de reportagem, nas pessoas de Almir Guimarães e Menil Bussab, está neste momento nos Estados Unidos, em Nova York, em Washington, para cobrir os acontecimentos de hoje em Nova York, a missa na Catedral de São Patrício, e amanhã o enterro de Robert Francis Kennedy no Cemitério Nacional de Arlington, em Washington, ao lado de seu irmão John Kennedy, também assassinado em trágicas circunstâncias. Muito obrigado, boa noite.